Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje de quinta-feira, dia 10 de 9 de setembro de 2020. Vamos lá para as notícias? Bolsa de Valores. Oh, meu Deus do céu. Com uma leve queda na Bolsa Internacional. Umas caindo um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas está dando uma estabilidade. Bolsa alemã, por exemplo, o DAX está a 13 mil pontos, então está dentro de uma média, tá beleza. Bolsa brasileira ontem subiu 1,2%, subiu bem, mas manteve-se dentro de uma média, está nos 101 mil pontos, então está naquela oscilação padrão, beleza, e vamos embora para frente. Notícia maravilhosa, olha só. Câmbio Chaco, que eu costumo olhar, internacional, graças a Deus caiu e caiu bem. Dólar para compra 5,55 e para venda 5,95. O de venda 5,95 caiu bem. Isso é sinal de que o dólar vai sair daquele patamar mais alto e vai ficar mais baixo. Olha aí, intervenção no dólar, pressão em cima do dólar, todo mundo agora cobrando o dólar e o dólar começa a reduzir, certo? Então, pressão, o presidente da República ele deve estar olhando notícia falando de inflação, preço não sei o que está acontecendo, tá vendo muito lá dólar, ele deve estar dando uma pressãozinha. E o ministrinho que ama rico, que a gente vai conversar sobre isso daí, ele deve estar tendo que tomar algumas atitudes. Eu vou dar uma bisoiada, verificar quanto que o Banco Central anda intervindo ou não e como que eles estão fazendo. O dólar nosso ontem fechou em 5,30, redondo. Baixou 1,2% e fechou 1,30. Então isso aí são notícias ótimas, maravilhosas, mas que não resolve o problema, mas que pelo menos já dá uma sinalização do que pode acontecer, graças a Deus. Infomoney. Com retornos de até 20% ao ano, fundos que compram dívidas vencidas de empresas se preparam para a onda de inadimplência e falência. Canvas e Div no Brasil, a Oaktree nos Estados Unidos são gestoras com expertise no investimento em ativos estressados, de elevado nível de risco e de retorno. Os juros baixos fizeram dos ativos de crédito privados uma das principais alternativas de investidores, sedentos por retorno superior aos dos títulos públicos. Pois é, esses caras aí são fogo, hein? São gafanhoto. Nesse segmento, o gestor estuda qual a capacidade de uma empresa pagar o que deve e costuma se concentrar nas dívidas da companhia de grande porte, com menor risco de inadimplência na comparação com as pequenas e médias empresas. Em linha diametralmente oposta a esta, existe alguns poucos gestores com atuação mais arrojada que buscam comprar com desconto, geralmente de bancos prestes a dar o negócio como perdido, dívidas vencidas de pequenas microempresas em dificuldades financeiras que não conseguiram honrar os compromissos ou que até já entraram com pedido de recuperação judicial ou de falência. Em muitos casos, são empresas que sofrem por uma questão conjuntural de curto prazo que faz seus papéis serem negociados abaixo do valor justo, mas que os gestores enxergam com possibilidade de se reerguer. Não é sempre, contudo, que as expectativas positivas se concentram. E quando a recuperação judicial ou falência são requeridas, é hora que o corpo jurídico dos gestores entra em cena em busca de ressarcimento de pelo menos uma parcela da dívida, de preferência acima do valor pago inicialmente pelo título. Então, o que eles fazem? Tem um pessoal que faz assim, quando a empresa assume falência, alguma coisa assim, ela pode pegar e entrar como um processo falando assim, não, mas os bens dela, ela tem que ser paga para mim primeiro, para depois ficar para o governo. Sabe aquela coisa? Primeiro divide para os funcionários, depois divide para as dívidas, depois que vai para o governo na hora que dá falência. É mais ou menos isso que faz. Ou seja, a intenção deles não é recuperar as empresas, é já saber que já está dando ferrada
e pegar e tirar o resto que pode tirar. Como se fosse, já fez o primeiro processo para arrancar ouro da terra, eu vou fazer o segundo, o terceiro e quarto para ver se limpa mais. Pra vocês verem como é que é o nível, do mercado. Meus filhos, eu vou falar para mim mesmo aí, eu não acho nada bom isso daí não. Vamos lá, dando sequência. Poder 360. Governo zera a taxa para importação de arroz. E eu com isso? E vocês acham que vai baixar o arroz por causa dessa taxa de importação zerada? Para, fi, para, que não é assim não. Aí chega a pessoa e fala assim, ó, Bolsonaro pediu mais uma vez patriotismo. Patriotismo com o quê, filho? Patriotismo com fome? Patriotismo com o quê? Patriotismo, presidente da República, é você não vender o nosso arroz que nós produzimos para a China e vender para nós. Isso é patriotismo. Ou você não sabe o que está escrito no dicionário? Patriotismo da onde, filho? Ou você acha que os supermercados estão subindo o preço do arroz porque eles acham que é bonito subir o preço do arroz? O preço do arroz subiu porque nós vendemos tudo para fora e o preço está mais alto e nossa moeda está desvalorizada porque você ama o posto Ipiranga, o posto Ipiranga seu, né? O posto Ipiranga, o Ipiranga só, né? O ministro da Economia, e a culpa é de quem? Tenha santa paciência, vai. Antes de falar essa abobrinha, corrige os problemas. Saiba de onde veio o problema e corrige o problema. Ou você acha que veio voando igual uma borboleta? Olha, eu sou inflação, eu cheguei aqui agora. Eu, Zezinho da esquina, há mais de 3 meses. Aliás, eu já tô falando isso aí desde o ano passado, desde a virada do ano. Que eu peguei rincha e tô metendo porrete desde o final do ano passado. Eu tô falando, vai ter inflação, vai estourar a inflação, vocês vão ver a hora que vier. Pode olhar meus vídeos, vai ver a hora que vier. Agora chega e fala assim, patriotismo o quê? Quem que plantou a inflação? Não fui eu, foi o seu ministro, presidente. Patriotismo do quê? Não fui eu que plantei. Eu fiz ao contrário ainda. Eu alertei sobre a situação e ainda falei. Vocês vão ver a hora que o preço do arroz dobrar. Falei ou não falei? Falei. Tanto falei que aconteceu. E as pessoas ainda estão falando assim, o arroz subiu 20%, 25%. O arroz não subiu 20%, 25%. O arroz subiu 100%. 100%, porque de 10 foi para 20, eu pagava 10, agora eu tô pagando 20. Ele não subiu 20%, subiu 100%. Dobrou. Antes eu com o mesmo dinheiro eu comprava 2 sacos, hoje eu compro 1. Isso é inflação. Certo? Então, essas historinhas aqui eu não engulo não. Eu não engulo. Eu não. Se vocês quiserem engolir, problema é teu. Eu não. E é responsabilidade sua, sim, senhor presidente, porque quem que nomeou esse ministro foi você, não fui eu. Eu achava ele maravilhoso. Tem algumas coisas dele que é boa, tipo privatização, algumas coisas é boa. Mas esse controle de destruição do plano real, que foi criado justamente para não matar os pobres, para ajudar os pobres, para tirar os pobres da miserabilidade, e ele fazendo o inverso, claro que ele está fazendo o inverso, ele gosta. Nós vamos falar sobre isso daí. Não é só o arroz, isso aí é BBC News, não é só o arroz, os preços de alimentos vão continuar subindo nos próximos meses? Ponto de interrogação. E eu falo, sim, vai subir sim. Primeiro começa com os itens que nós mais consumimos e depois já começa com os outros itens. Computador, por exemplo. Eu comprei um computador em setembro do ano passado. E eu precisava comprar um outro computador para fazer as gravações. Eu paguei no computador 2.500, 2.600, 2.500, foi 2.500. No notebook, 2.500. O mesmo notebook, 4.660. R$2.000 a mais, R$2.100 a mais. E aí? Quase dobrou o preço. E aí? Inflação. Tinha computador antes que custava R$899. Bem simplesinho. Mas funcional, super funcional. Tinha computador de 899. O mais barato hoje, 1.999. Do que eu vi, similar do que eu vi. Essa é a realidade nossa.
As estatísticas de inflação não têm feito muito sentido para o brasileiro que vão aos supermercados. Os índices de preço... Vocês lembram quando eu fiz um vídeo explicando sobre os índices? Olha lá para trás. Eu expliquei sobre isso daqui. Quem viu, sabe e agora já entende por que os índices não batem com a realidade. Os índices de preço vêm se mantendo em patamares historicamente baixos desde 2017. Mas a sensação é de que a gente deixa cada vez mais o caixa no caixa quando faz compra, mais dinheiro no caixa. E não é só impressão. Enquanto o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, avançou 2,44 nos acumulados 12 meses, até agosto, a alimentação no domicílio submetem, que compõe o grupo alimentos, bebidas, subiu 11,4%. IGPM 13%. Correção de aluguel. Quem comprou financiado com correção de IGPM, ó. E aí, José? Vai ter que deixar todas as parcelas que pagou, as entradas que pagou e perder o apartamento, perder a casa que comprou financiada. Essa é a realidade, viu? Os dados divulgados na quarta-feira, 9/9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, mostraram que o arroz ficou quase 20% mais caro desde o início do ano e que o preço do feijão mulatinho subiu 32,6%, da abobrinha 46% e da cebola 50%. E teve gente que ainda pegou e falou assim, tem uns legumes que você pode substituir no lugar do arroz. Sei muito bem. As razões para esse comportamento estão ligadas de forma direta e indireta à pandemia. Eu não acredito. Para mim, a política de câmbio, que começou em outubro do ano passado. O que significa que o impacto pode se estender pelos próximos meses, mas não sinaliza um aumento persistente dos preços. É uma mentira. Eu falo para vocês que isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. O preço não vai baixar se o dólar não baixar. Se o dólar continuar subindo, os preços vão continuar subindo. Só que tem um porém. Vamos supor que em novembro o dólar caiu para R$4,50. Caiu para R$4. Ó, R$4, estou sendo bem bonzinho. Para R$4. Os preços na baixa já. A baixa de informática, mas os outros não. Os outros só vão abaixar em junho do próximo ano. Vocês estão entendendo como é que funciona? O delay no câmbio é 6 meses. 6 meses. Por aí. E aí? Pois é. 2 fatores aumentaram a demanda por alimentos no mercado doméstico e pressionaram os preços para cima. Mentira! Mentira! Mentira, mentira, mentira. Estão falando aqui que aumentou o consumo. Aumentou o consumo do quê? O povo não estava comendo, ele voltou a comer o que comia de habitual. Ninguém está comendo mais do que antes, não. Está comendo igual. De um lado, as quarentenas e o isolamento social deixaram os brasileiros mais tempo em casa. Muita gente passou a fazer home office e cozinhar em sua casa. E daí? Mas está comendo. Se não comeu no restaurante, está comendo lá. Do outro lado, ou se ele está comendo mais arroz do que o próprio restaurante. Ou ele está comendo mais arroz do que... Está jogando tudo fora o arroz que ele está comprando. Ah, eu acho que não, hein? Isso aí é uma desculpona, hein? Ah, eu não engulo isso aí não, hein? Do outro lado, o auxílio emergencial de 600 fornecido pelo governo permitiu que as pessoas continuassem consumindo apesar da crise. E daí? Se continuou comendo o que estava comendo, era para continuar o preço do jeito que estava lá atrás. Ó, essa matéria tá furada, viu, gente? Na matéria da BBC aqui, para mim tá furada, não bate nada. Se vocês querem acreditar, problema é teus. Vamos lá, notícia um pouco política aqui, para depois nós voltar e meter o porreta lá na frente. Poder 360. Fux assume como presidente do STF nesta quinta. Conheça a trajetória do ministro. Eu não quero conhecer a trajetória de ministro nenhum. Só sei que está trocando de ministro para abrir uma vaga, uma das vagas que na verdade já abriu, que o Senado vai ter que aprovar. Só que o Senado não está amiguinho do presidente da República. O indicado que o presidente da República mandar vai ser aprovado ou não lá no Senado? Difícil, hein? Por incrível que pareça, a oportunidade que nós tínhamos de ter um ministro com perfil do Bolsonaro
nós não vamos conseguir ter por causa da ingestão política que esse homem está fazendo lá. Oh, meu Deus do céu, é brincadeira, meu Deus do céu, só por Jesus na causa. Vamos lá, Estadão. Bolsonaro diz à bancada evangélica que deve vetar parte de perdão a igrejas para não cometer crime. Diante da resistência da equipe econômica ao perdão tributário às igrejas, o presidente Jair Bolsonaro indicou a parlamentares da bancada evangélica, mas que barulho, rapaz, barulho de máquina de água, mas olha, tá mais de 100 metros lá na frente. Eu fico imaginando o dono desse lava-jato aqui que deve estar ficando surdo. Indicar parlamentar da bancada evangélica que deve vetar um dos dispositivos que anistiam os templos do pagamento de dívidas com Receita Federal, segundo apurou o Estadão. A anistia de outras partes dos débitos, porém, ainda está na mesa de negociação. Bolsonaro explicou aos congressistas que até concorda com o perdão e tinha vontade de sancionar, porque vê nas igrejas um importante papel social, mas o presidente ponderou que não tem amparo jurídico e corre risco de cometer crime de responsabilidade passível de impeachment, caso sancione a proposta aprovada pelo ingresso. Graças a Deus, viu, presidente da República? Porque se a regra já está falando que tem que pagar o imposto, e ele não pagou o imposto, o problema é dele. Ele tem que cumprir a regra, como todos os brasileiros e como todo ente, como todo ser nesse planeta, nesse país. Agora, o cara faz coisa errada, uma igreja, que é para dar exemplo, faz coisa errada e ainda tem que dar perdão, porque ela perdoa os outros, então também tem que perdoar ela. Não é assim que funciona não, hein? Não é assim que funciona não, hein? E para nós dar um encerramento, vamos lá, saiu aqui na Band, Jornal da Band. O título dá assim: alto escalão merece ganhar mais. Alto escalão merece ganhar mais. Eu vi uma nota essa semana, foi ontem mesmo. IAT não paga IPTU, IPVA, né? IPVA não paga imposto de ter. Então você paga IPTU da sua casa, você paga IPVA do seu carro, mas o milionário, bilionário, porque eu desconheço o pobrezinho que tem iate. Quem tem barco, iate de lazer, iate, é isento de imposto. Ah, rapaz, aí eu vou falar pra mim mesmo. Esse país é o país dos milionários. Aí o cara pega e fala assim: não, metade do funcionalismo, tá aqui na matéria, metade do funcionalismo do Brasil ganha menos de 3 salários mínimos. Eu não sabia disso, para mim acho que ganhava até mais, mas metade do funcionalismo público ganha 3 salários mínimos, ou seja, bastante gente. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu, que foi ontem, né? Defendeu salários maiores para servidores que ocupam o topo da administração. Ou seja, em vez dele pegar e falar assim, olha, nós tínhamos que pegar e subir os salários daqueles que estão ganhando pouco, porque tem metade do funcionalismo público ganha até 3 salários mínimos, e 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos, e somente um pouquinho só ganha lá em cima. Não, ele pega e fala assim, então a gente tem que diminuir essa diferença? Não, nós temos que aumentar essa diferença. Ao pensamento desse ministro. É isso que ele falou aqui. Isso aí é de assustar. Isso aí é de dar taquicardia, gente. Isso é mais uma coisa que vai fazer com que o PT volte para o governo, volte para o poder. Eu acho difícil ainda voltar, mas toda a energia que está sendo movimentada por esse ministro da Economia está sendo fundamental para o retorno do PT. E se o PT voltar, meus filhos, é difícil tirar esses homens de novo, porque eles aprendem com os erros, hein? Eles costumam aprender com os erros. Eles não são bestas, eles são inteligentes, são muito inteligentes. Eu tive a oportunidade de conhecer, eles são bem estrategistas. Agora você fala assim, mas professor, você não gosta do PT? Eu não gosto dessa versão onde limpou os caixas do governo. A essência que os partidos têm, pelo menos escritos nos seus dizeres lá que era para fazer, eu acho fundamental. Gente, eu sou um cara, eu odeio esse capitalismo desse ministro aqui.
Se isso aqui que ele está pregando é liberalismo, eu tô fora de liberalismo, não quero isso aí não. Eu prezo os pobres, e para prezar os pobres eu tenho que ser social, eu tenho que ser social, eu tenho que ter esse lado socialista. Só que eu não consigo também ser só social sem ser lógico, racional com o capital, com as empresas. Então eu não sou nenhum nem outro, mas eu reconheço o lado bom que tem no socialismo. Mas eu também reconheço o lado bom que tem aqui no capitalismo. O que eu não faço é pegar tudo que eu aprendi do capitalismo e emprego, ou pegar tudo do socialismo e empregar. Isso não. Eu pego e seleciono. Isso presta daqui, isso presta dali. É o que eu faço. Eu vou no caminho do meio, caminho de Buda. Mas não louco, desvairado com uns negócios desse e não amando. Gente, esse ministro não gosta de pobre, não. Esse cara não gosta de pobre. Esse cara não gosta de pobre. Eu já vi o meu presidente da República já umas 2, 3 vezes pegando a orelha dele e falando assim: ó, mas nós temos que ajudar os pobres. Esse auxílio que foi pago, ele não queria pagar de jeito nenhum. Ele não queria pagar de jeito nenhum. Ele queria reverter tudo para as empresas. E aí, como é que ia ser? Ó, só por Deus, Jesus amado, ajuda nós aí, dando uns gritos aí de cima, pedindo para esse ministro sair fora. Não é possível que esse homem não vai soltar esse osso. Vai-te embora, rapaz, some, dá linha, some. Nós não queremos essa política horrorosa, nociva para nós não. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.